eu acredito piamente que o IFRS 17 é um ponto de transição. É um ponto de revisão do arcabouço regulatório. Ele vai induzir melhorias nos processos internos, controles internos e transparência da informação. Talvez no primeiro momento não, mas à medida que esse projeto entra em maturidade, isso vai ficar muito melhor. Tá? E o que é esse regime de competência estocástica? Eu fiz aqui ensinando meus alunos, eu quis mostrar a eles uma evolução no processo dos regimes contábeis. E aí eu dou sempre um exemplo, que é um exemplo pessoal. Quando eu trabalhei, eu comecei lá esse tema de regulação, de solvência, eu comecei a trabalhar com isso no início dos anos 2000, quando eu fiz parte do grupo que iniciou os primeiros estudos de garantias financeiras para o mercado de saúde suplementar lá na Agência Nacional de Saúde, suplementar ANS. Tá? Participei da elaboração, do Câmara Técnica, lá da primeira norma de garantias financeiras, a RDC 77. Foi um período de muito aprendizado. Eu trabalhei com um profissional maravilhoso que me ensinou muitas coisas, inclusive sobre contabilidade. E o que ele falava sempre? William, a gente está até discutindo garantias financeiras. Só que tem um problema muito maior, que é mudar o regime de caixa para o regime de competência. Tá? Transferir o regime de caixa para o regime de competência, o impacto já foi desastroso. E a gente está preocupando com o regime de garantias financeiras? Então, e aí eu me apropriei do exemplo que me dava para explicar essa evolução do regime de caixa para o regime de competência para o regime de competência estocástica, que é um novo paradigma. É uma nova quebra de visão. Tá? Vamos lá. Para isso, eu peguei o bom e velho, o bom exemplo do orçamento familiar. O que é esse orçamento? O que essa figura está me mostrando aqui? Ela está me mostrando que eu tenho receitas, colocando aqui, de R$ 3.000 por mês. É a receita que eu espero receber ao longo do ano, R$ 3.000 por mês. Tá? E eu tenho despesas fixas, R$ 2.300 ao longo do ano, e algumas outras despesas que estão parceladas, que estão pingando ali, que depende, por exemplo, o parcelamento do cartão de crédito. Uma compra que foi parcelada aqui em 8 vezes, de R$ 220, e outra compra que foi parcelada em 9 vezes, de R$ 250. Então, é um exemplo simplificado de um orçamento familiar. E nesse exemplo, o conceito de caixa é intuitivo. A maioria dos brasileiros fazem. É ver o seguinte, ó, quanto eu tenho de receita no mês? 3.000. Aí abato as despesas. No final dá 230. R$ 230. Então, isso aí é o conceito do regime de caixa. Aí, como é que a gente evolui? Você não vai mais reconhecer esse resultado, você vai reconhecer o resultado até de 4.300, nesse caso, nesse exemplo clássico aqui, porque você está reconhecendo toda a receita ao longo dos 12 meses e toda a despesa ao longo dos 12 meses. Essa é a mudança de paradigma. Acontece que essa mudança tem uma peculiaridade. Que peculiaridade é essa? Existem receitas extraordinárias que podem ocorrer ao longo do ano, tá? E que você teria que considerar. Por exemplo, se você tiver uma receita extraordinária de 3 parcelas de 2.000, vamos supor, tá? Que você, sei lá, tem um plano de saúde e precisou operar a vesícula. Tá? Aí o plano de saúde pagou lá a vesícula e você pagou a anestesia. Ok? Vamos colocar aí que essa anestesia, sei lá, custou R$ 10.000, tá? E você já foi ressarcido de 4. E você parcelou esses valores de 2, 2 e 2. Bom, neste momento que surgiu essa tua despesa extraordinária, você acaba de virar um prejuízo. Do ponto de vista do reconhecimento de caixa, no caixa, você vai ter
Todo mês você vai ter aquela continha de 230 que você vai estar ganhando, mas no regime de competência você vai ter que reconhecer, inclusive, essas despesas que você possa ter. Tá? Então você estaria mudando esse perfil do regime de competência por uma coisa que você talvez poderia acontecer. Você está vendo que é essa visão meio retroativa, né? Agora suponha que você tenha um evento, pode ser inclusive esse da vesícula é muito peculiar, porque pode ser como diria, pode ser uma cirurgia eletiva e não, estamos falando aqui de uma cirurgia eletiva que já está programada para aquele período ter essa despesa. Agora suponha que não, que seja uma coisa que pode acontecer, que você não sabe que está acontecendo ao longo do tempo. Do ponto de vista dessa transição contábil para teu orçamento familiar, você vai ter que estimar mais ou menos uma margem, tá? Para saber o seguinte, olha, esse aqui não é lucro meu, isso aqui eu tenho que guardar o valor que pode acontecer alguma coisa, eu tenho que ter um colchão para garantir alguma incerteza. Detalhe, essa pequena peculiaridade na mudança é o que diferencia um regime de competência clássico para um regime de competência estocástico. Isso dentro do processo do IFRS 17 está diretamente relacionados com duas medidas que a gente vai falar nos próximos episódios, que é qual? A margem de serviço contratual e o ajuste de risco. A margem de serviço contratual, ela tem a ver com o lucro, com o resultado que pode ou não ocorrer ao longo do contrato de seguros. E a margem de risco tem a ver com o valor associado à incerteza que aquela pessoa tem ao assumir uma carteira de seguros, ao gerenciar uma carteira de seguros, que ela tem que constituir também. Essas duas métricas, de certo ponto, transformam um conceito de competência tradicional para um conceito de competência estocástica. Aí alguém vai poder dizer assim, mas isso aí já tinha. Não, esses dois conceitos não. O que tinha era expectativa. Por exemplo, quando você constituía uma provisão de IBNR, ou sinistros ocorridos e não avisados, você constituiu o que você esperava avisar do que foi ocorrido e ainda não foi avisado. É sempre a expectativa. Mas o que eu quero te mostrar agora nesse conceito, esse conceito de regime de competência estocástica, esse exemplo simples, óbvio, vamos deixar bem claro aqui, totalmente entre aspas, é um exemplo só para mostrar a diferença entre os regimes, para esse regime de competência estocástica que eu chamei, né? Está sendo colocado dentro do IFRS 17. Tá? E aí, agora que a gente já está falando de regime de competência estocástica, a gente pode olhar esses fluxos de caixas, tanto de saída como entrada, como variáveis aleatórias. Então, o que a gente tem agora, que a gente vai ter no IFRS 17, são fluxos de caixas aleatórios que você tem que tem que modelar, tá? Agregar e trazer a valor presente. Esse valor presente é uma outra visão que a gente vai ver daqui a pouco. A gente já pode olhar esses fluxos não mais como fluxos de caixa assim. Você já está saindo de um modelo, vamos colocar assim, determinístico para um modelo estocástico. Uma visão determinística, que é a visão de competência clássica, uma visão de competência estocástica, que é aleatória, pois os fluxos de caixa são aleatórios. Os contratos de seguros preveem isso. Tá? Gente, isso é extremamente importante entender. Onde vai estar impactado esses conceitos diretamente? Em tudo, tanto na estimativa, na melhor estimativa, que é uma das métricas que eu falei aqui anteriormente, mas principalmente na margem de risco de serviço contratual e na margem de risco, que são outras métricas importantes dentro do IFRS 17. Neste momento aqui, o que vocês precisam entender é essa visão, essa mudança no paradigma dos fluxos de caixa. Deixou de ser um fluxo de caixa puramente determinístico, que você botava qualquer número lá chutando, sei lá, ou chute, ou usando uma média,
uma medida qualquer, uma medida da moda mediana, qualquer coisa para colocar aqui para um fluxo estocástico em que esses fluxos de caixa são variáveis aleatórias e mais, eles são variáveis aleatórias e eles precisam ser tratados quando se agregarem, por exemplo, com essa função de agregação, como variáveis aleatórias. Para quê? Para ganhar uma coisa que a gente vai chamar que é o benefício da diversificação. A gente vai tratar sobre isso ao longo do caso, ao longo dos episódios. Tá bom?